aquele relacionamento ioiô que vai e volta toda hora, termina, mas acaba buscando de novo a pessoa. E no histórico, a carta da futilidade fala sobre você estar num ciclo repetitivo. Olá, Virgem! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura. Se você tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Virgem, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida. Veja também se a leitura não está espelhada. Nesse caso, é só você inverter os papéis e adaptar a sua história, tá certo? Vamos lá. Virgem já na mesa. Vou me conectar aqui pegando 10 cartas. Vou montar uma mandala para Virgem. Lembrando também que no primeiro comentário eu sempre deixo fixado o WhatsApp, caso você queira mandar uma mensagem para agendar consulta particular, tá certo? 3, 6, 10 cartas para Virgem. Vamos ver qual é o fundo do deck. Uma nova era. Vamos lá. Olha, eu vejo aqui Virgem tomando coragem para seguir em frente. Questões amorosas, relacionamento amoroso. Essa coragem é a princesa de paus, é a princesa que tá com medo, mas vai com medo mesmo. Ela tem aqui a varinha de condão, que é para realizar os sonhos, apesar do medo que isso traz, né? E no bloqueio, o eremita fala sobre a solidão. Então, é um medo de ficar sozinho ou sozinha e, ao mesmo tempo, você já está sozinha, né? Então, é o que eu digo, tá com medo, vai com medo mesmo, porque existe alguma coisa aqui que não foi bem nos relacionamentos. No mental dessa mulher, tem o Cavaleiro de Espadas, mostrando que é o homem que agora cruza o céu. É alguém que não está aterrado. Ela também não está aterrada, né? Ela também está no movimento aqui no ar. Então, como fala de movimento, não existe algo fixo, não existe algo que esteja estável. Pode ser um relacionamento, inclusive, de idas e vindas. Né? Esse homem ocupa o mental como se ela estivesse pensando o tempo todo nessa relação. E no seu inconsciente a carta da disputa. Então, a disputa está falando também sobre as brigas. Está falando sobre aquilo que não vai bem no relacionamento. E exatamente a disputa na carta, ou na posição do inconsciente, fala sobre não ser algo novo. Você já traz lá de trás, né, lá do passado, questões de relacionamentos que não deram certo, que sempre tiveram brigas. Então aqui pode ser o brigar como um gato e rato, aquele relacionamento ioiô que vai e volta toda hora, termina, mas acaba buscando de novo a pessoa. E no histórico, a carta da futilidade fala sobre você estar num ciclo repetitivo, sempre gastando o seu precioso tempo com questões que são inúteis. Por isso que eu digo do relacionamento vai e vem, tá? Talvez você não tenha voltado com esse cara, só que esse cara ainda está habitando o seu pensamento. Esse cara não sai da sua cabeça. E você ainda com muito medo de ficar sozinha, querendo talvez que ele volte. Então, me vem essa energia aqui, né, para uma parcela dos virginianos, acaba sendo essa questão. Aqui na projeção, o As de Espadas, falando sobre você ter que acreditar mais em você.
Porque tá faltando isso. Você tá colocando a sua vida, pela carta da futilidade, na mão da outra pessoa, né? No caso aqui desse cara. É como se você desse total poder a ele de sair quando quiser, voltar quando quiser, fazer o que quiser com você, com seus sentimentos. Exatamente pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de se conhecer, peregrinar, como faz o eremita. Então você acaba aceitando as migalhas. Muito cuidado com essa situação. Tá? O As de Espadas vem falando sobre uma abertura no seu mental para que você comece a se enxergar, para que você comece a dar um voto de confiança para você mesma. E isso você talvez nunca tenha feito, né? Você sempre preferiu olhar para o outro. E é o momento de enfrentar esse medo. Você vem representada pela carta do amor. Então, é como se esse sentimento fosse tão grande aqui na mesa que ele estivesse no seu lugar. O sentimento acaba sendo maior do que a pessoa, no caso, maior do que você. O amor aqui surge como um carro-chefe na sua vida, né? E aí as relações acabam se dando dessa forma, né? Você se abre tanto, você acaba cedendo tanto espaço por conta do amor e do medo de ficar sozinha, né? Que a outra pessoa se apodera, né? E que o amor, esse sentimento, acaba te dominando. É interessante isso, o amor aparecendo no lugar da pessoa. A carta do carro fala sobre seguir a vida. Aqui ao seu redor mostra que esse cara está seguindo a vida dele. Ele já está em movimento, como mostrou o Cavaleiro de Espadas, e a carruagem sugere mais ainda movimento, distanciamento. Isso para você, no seu emocional, a carta do deboche. Aqui fala de um medo. E o medo é isso, é sentir que perdeu de vez. O deboche seria a vida rindo da sua cara, puxando o seu tapete, depois de você viver esse relacionamento. Talvez você achasse que ele ia voltar, ia ficar nesse chove não molha, o relacionamento ioiô, e de alguma maneira ele está demorando para voltar, ou talvez nem volte. E a Imperatriz fala muito sobre essa questão do empoderamento. Mulher, olha para você. A Imperatriz é aquela que sabe ocupar o seu lugar. É aquela que é dona da sua própria vida. É aquela que tem mais o que fazer. Então, tô falando nesses termos porque eu sinto essa energia de pessoas que estão se iludindo e precisa de um chacoalhão, né? Aquele tapa na cara para acordar. Aqui já pede, é urgente, uma nova era, é um novo jeito de lidar com a questão, com essa situação no campo amoroso. É uma nova forma de encarar o amor e também é um resgate de amor próprio. Veja, você veio representada pelo amor. A gente tem uma tendência a achar que o amor é a relação com outra pessoa, mas é a relação sua com você mesma. Aqui é um amor próprio. Precisa trabalhar urgentemente esta questão para você. Vamos ver o que mais vem para o signo de Virgem nessa mesa. Veja se é para você ou se é para alguma amiga, né? Porque às vezes você pode estar olhando essa leitura para alguém e perceber que a mensagem não é para você, mas serve para alguém ao seu redor. Mais cartas para a Virgem. Vamos lá. O que mais a mesa traz? Olha, sugere mesmo um término, tá? A carta do Mago fala sobre manipulações. Pode ser um cara com perfil manipulador, que tenha mais de um relacionamento, mais de uma mulher. A Princesa de Espadas mostra a mulher guerreira, né? Aquela mulher assim que acaba sendo dura na queda e também fazendo muito a parte do homem, né? Sempre buscando suprir aquilo que falta. Enquanto mais ele escapa, mais ela vai atrás. Pode ser isso também. E a carta da morte fala, corta esse vínculo, corta essa relação, isso aqui não dá em nada. O que mais?
para Virgem nesse momento. Olha, a questão do sucesso para você, às vezes você acha que tá muito perto de chegar, vem o sucesso com a saciedade, muito perto de satisfazer a sua vontade, de ser bem-sucedida no relacionamento, e de repente, a carta da luxúria fala assim, é algo que você abre a torneira, mas você abre demais, e aí a água acaba trazendo uma enchente. Aqui fala sobre excessos no campo do amor, dos relacionamentos. Então, talvez você seja uma pessoa que queira ocupar todos os espaços com medo de perder, ou que fique assim, emocionalmente sempre exigindo muito do outro. Veja se não está invertido, né? Se no caso a pessoa de quem estou falando não é você e sim o seu par, tá? Ou o tipo de homem ou mulher que você atrai. Tudo parece que começa bem e de repente o caldo entorna, sabe? Porque fica muito nhenhenhen, muita coisa que acaba pesando, aquele relacionamento que fica meio grudento, meio chiclete. Que mais para Virgem? Olha, vem duas rainhas aqui, né? É a carta da vitória. O que pode ser isso com relação às rainhas? Vou pedir esclarecimentos. Por que vem duas rainhas com a vitória? Olha, o que vem pra mim? Veja que saiu o mesmo naipe, ó, na mesma fileira, tá? Talvez você esteja disputando e querendo vencer duas mulheres aqui. É um cara para duas mulheres, tá? Você querendo vencer essa parada, mas vem a carta da ruína e o desapontamento. E nessa última fileira fala dos dois juntos. Então, olha só em que lugar você se mete, sabe? Porque essa questão de disputar a atenção com uma outra mulher por causa de um cara, isso aqui é muito... Nem sei o que dizer, sabe? Ninguém merece, nenhuma mulher deve se colocar nessa situação de jeito nenhum. O que mais vem para Virgem? Aqui é o construir o relacionamento por meio da virtude. Aqui é um passo de cada vez, ó. 3 de copas com 3 de paus. Cavaleiro de paus é aquele que tem muita impulsividade, mas assim, ele dá tudo de si no começo e depois o fogo apaga. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Como eu falei, tinha saído aqui a questão dos excessos. Falei, tem alguma coisa que acontece, começa bem, começa com sucesso, você acha que vai satisfazer as vontades e depois o caldo entorna, né? Fica excessivo. Então, aqui fala do excesso também da outra parte. Sabe quando as pessoas já começam muito emocionadas no relacionamento? O cara quer você, a sua presença a todo custo, você acaba largando as suas coisas para se dedicar a ele. Aí fica uma coisa assim, é um fogo intenso que se consome de uma vez só. Aí não dura, né? Aí não consegue prosperar, que é a carta da abundância. Olha, esse cara, ele só pensa nele, tá? Pela carta do diabo, pela questão do falo, que aqui é o genital masculino representado. Aqui mostra um cara, assim, que ele só pensa nele, em satisfazer os prazeres dele. Você tem que tirar as suas próprias conclusões. Aqui, as fichas estão caindo para você, tá? E pede para que você trabalhe muito essa questão de você largar a sua vida e ficar em função do homem com quem você está. O que mais para Virgem? Uma tendência a atrair caras que são egoístas, tá? E que não tem profundidade emocional. O príncipe de copas, ele sofre para mergulhar no relacionamento. Então, por isso, quanto mais o cara estiver ligado só aos prazeres,
né, achando que quantidade é melhor que qualidade, mais indisponível ele está emocionalmente. Essa conta, assim, é básica. O cara só consegue ficar no superficial, né? A primeira fase é uma atração. Atração aqui é química, é pele, é a parte sexual. Mas o segundo passo, que é a construção, de você mergulhar mais profundamente no universo do outro, acaba sendo uma dificuldade para esse cara. Então, veja se não é um perfil de cara que você acaba atraindo. Aqui o As de Paus fala sobre ter coragem de dar o primeiro passo, mas sustentar ao longo do tempo este relacionamento, tá? A força fala mental junto com emocional. Não adianta colocar o coração na frente da razão. Você sempre vai se ferrar. Ah, é porque o coração falou mais alto, eu não pensei direito. Aí você acaba chorando, né? Chora na cama que é lugar quente. Não é o ditado que os antigos falam? Você acaba sempre se dando mal. O que mais para a Virgem nesse momento? O ajustamento aqui, para algumas pessoas, eu não sei o grau de vínculo que vocês têm. Às vezes é um relacionamento ioiô, mas vocês podem estar presos pela questão financeira, porque sai aqui a justiça e a carta da riqueza. É como se um lado da balança dependesse também do outro. E aqui pede uma trégua. Então veja também se você não está aceitando muitas coisas por tão pouco, né? Às vezes é um aluguel que você está dividindo, é alguma coisa que você está compartilhando, foi morar junto, mas não é casado. Então, reveja isso, porque a carta da trégua fala, você tem que encarar de frente essa questão para depois dar um próximo passo, porque senão você fica presa nesse ciclo. Vamos finalizar aqui. Olha, você está buscando a felicidade, mas você está repetindo figurinhas. Aqui é o homem do passado e o imperador. São duas cartas que sempre me remetem muito ao pai. Então, veja aí o seu relacionamento, se o seu pai é ausente, indisponível, se você teve problemas de validação, se seu pai nunca te olhou como você gostaria, e você não acaba atraindo um cara também que parece que quer você, mas acaba não te validando, acaba não trazendo aquilo que você quer, que você almeja. No fundo, você, nesse tipo de relacionamento, você está sendo atraída por aquilo que foi a figura paterna. Então, é uma forma de tentar ressignificar a sua história com um novo cara. Mas a dor é antiga, a dor é lá de trás. E aí você acaba atraindo um cara, achando que vai ser feliz, e repete a história do pai. Tá? Para alguns de vocês, é exatamente isso que o tarô fala. Tá? Então, só receba aquele e aquela que sentem no coração que a carta, que a mesa conversou com você. Tá certo? Bom, eu agradeço a você que ficou até agora. Finalizo aqui com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.